Em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência pelo convite para participar aqui desse evento. Convite feito maliciosamente no dia seguinte a um Fla-Flu, para terminar de me humilhar aqui com o time do Flamengo, que realmente está jogando muito nesse campeonato. Quero também dizer que é uma honra participar da mesa aqui com a doutora Ana Basílio e com o doutor Marcelo Marinho. Dizer que eu tenho sempre uma alegria enorme de vir aqui à Emerge, não só pela Emerge, que tem me convidado com frequência, também em outros fóruns, mas porque eu trabalhei nesse prédio quando era Procuradoria-Geral do Estado e o meu concurso para Procurador do Estado foi aqui nessa sala. Então ainda me dá um certo tremor quando eu entro aqui, porque eu lembro da banca aqui emparelhada, mas deu tudo certo no final. Então eu tenho muito carinho em voltar aqui a essa casa. O meu tema é revisão judicial dos contratos e dever de renegociar, né? A gente vai tratar um pouco do princípio do equilíbrio contratual. Tem se tornado muito frequente no Brasil as pessoas dizerem que há 3 novos princípios contratuais: função social do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. A primeira questão importante para a gente abordar é realmente se o equilíbrio contratual é ou não é um princípio. Porque de uns tempos para cá tem se tornado comum, tudo vira princípio, né? Princípio de alguma coisa, princípio disso, princípio daquilo, tudo vira princípio, as pessoas não pensam muito sobre a noção de princípio. Quer dizer, princípio só existe quando a gente tem aplicação de uma diretriz fora daquelas regras específicas que estão estampadas no Código Civil. E com relação ao equilíbrio contratual, essa é uma questão teórica importante, porque ao contrário da boa-fé objetiva, da função social do contrato, que são enunciados no Código Civil de maneira aberta, de maneira genérica, mais abstrata, o equilíbrio contratual não é. Ou seja, a gente não tem uma norma que diga que os contratos têm que ser equilibrados. Ao contrário, o artigo 104 do Código Civil, o tratado do objeto do negócio jurídico, fala em objeto lícito, possível e determinado e não exige que ele seja equilibrado. Então, a primeira pergunta é se realmente o princípio do equilíbrio contratual é um princípio de fato. A gente tem normas específicas de aplicação de reequilíbrio contratual. Então, a gente tem o artigo 156 e 157 do Código Civil, que tratam da lesão e do estado de perigo, abordando o desequilíbrio contratual originário, e a gente tem os artigos 478 seguintes, complementados pelo artigo 317, que na verdade foi pensado para uma outra coisa, mas é utilizado hoje em dia para permitir a revisão judicial, mas são regras específicas, que têm requisitos específicos, não há uma enunciação geral. Então, normalmente, quando a gente observa a doutrina começa dizendo são 3 novos princípios contratuais: a boa-fé, a função social e o equilíbrio, mas quando vai tratar do equilíbrio, acaba tratando só dessas regras. Então, no fundo, há uma primeira questão aí, que é saber se isso é um equilíbrio, um princípio ou não. Eu acho que deve ser, por outras razões que vêm do sistema como um todo, mas essa é uma questão já polêmica por si só. E por que eu comecei por isso, desembargador? Porque hoje, com a lei chamada Lei da Liberdade Econômica, né, que foi aprovada agora em setembro, era uma medida provisória e foi transformada em lei, há todo um discurso de que precisamos proteger os contratos e a iniciativa privada desses princípios, que esses princípios estariam subvertendo a lógica contratual, estariam minando a iniciativa privada, estariam comprometendo a eficiência dos investimentos no Brasil. E eu vejo com muito ceticismo esse discurso, porque quando a gente observa a aplicação judicial desses princípios, a gente vê que, na verdade, eles não deturparam nada e não criaram uma instabilidade nas relações econômicas. Ao contrário, se a gente partir da ideia que a gente está examinando agora, que é o equilíbrio contratual, a gente vê que a aplicação pela nossa jurisprudência é muito parcimoniosa. É muito comum a gente ver alguém dizendo: então quer dizer que agora o juiz pode entrar no meu contrato e reescrever o contrato todo? É muito raro que a gente encontre decisões judiciais que façam isso, que reescrevam o contrato, que mudem as prestações. Normalmente a gente está falando de ajuste
numérico, ajuste monetário, sempre aplicado com muito cuidado, né? Então, isso é para introduzir o nosso tema no fundo. O que eu queria examinar com vocês é esse desequilíbrio contratual superveniente, ou seja, os contratos que se tornam desequilibrados após um certo período de tempo, após um período de execução. Esse é um problema que ocupa os juristas desde a Idade Média, no fundo. A gente tem diversas teorias que foram construídas para tentar lidar com esse problema dos contratos que se tornam excessivamente desequilibrados por circunstâncias de cenário, circunstâncias que não têm a ver com o comportamento dos próprios contratantes, né? Então, não vamos passar por todas as teorias, que seria cansativo, mas é interessante a gente notar que no Brasil a gente tem uma certa mistura de diferentes teorias. Então, por exemplo, a teoria da imprevisão, construída na França na jurisprudência administrativista, né, a jurisprudência civil francesa resistia muito à aplicação da teoria da imprevisão, não queria aplicar a teoria da imprevisão, só muito recentemente é que a França passou a aplicar a teoria da imprevisão aos contratos civis, mas ela foi longamente desenvolvida pelo Conselho de Estado na jurisprudência administrativista, dos contratos administrativos. E ali foi se desenvolvendo essa ideia de que o fator que autoriza a revisão judicial do contrato é um acontecimento extraordinário e imprevisível. Isso foi incorporado a outras legislações, sobretudo legislações europeias do pós-guerra. A guerra foi considerada um acontecimento extraordinário e imprevisível, que afetou o cumprimento de vários contratos. Então, vários outros países foram incorporando isso. Por exemplo, a Itália incorporou através da teoria da onerosidade excessiva, que é basicamente de onde vem a inspiração dos artigos 478 seguintes do nosso Código Civil, que são uma cópia quase literal do Código Civil italiano nesse particular. Mas é interessante a gente ter essa listagem das diferentes teorias, porque no Brasil, muitas vezes a gente pega acórdãos que citam uma teoria, mas aplicam o artigo 478, que na verdade se centra sobre a ideia de imprevisão. Então é muito comum a gente encontrar decisões que falam em teoria da base do negócio, que é a teoria alemã para tratar do desequilíbrio, que foi desenvolvida inicialmente como teoria da base subjetiva, depois se tornou teoria da base objetiva, e Karl Lorenz meio que tentou misturar as duas teorias e criar um receituário do que se deveria fazer em caso de desequilíbrio contratual. Há referências também, hoje a gente vê a Doctrine of Frustration, do Common Law, que na verdade é uma teoria baseada na frustração do fim contratual, né? Um pouco captada na Alemanha por Lorenz também, ao tratar de uma das hipóteses da teoria da base objetiva. Então há diferentes teorias, mas o fato é que elas são muito citadas no Brasil, às vezes com aplicações que não correspondem à sua construção teórica. No Brasil, o que a gente fez, então, foi seguir basicamente a construção da onerosidade excessiva do direito italiano, repetindo um pouco a literalidade do Código italiano com os artigos 478 seguintes. E aí eu me limito ao 478, que é o mais importante, que diz: nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. E a doutrina brasileira, hoje já de forma pacífica, também a nossa jurisprudência admite também o pedido de revisão, que só está claramente consagrado no Código de Defesa do Consumidor, mas a gente usa no Código Civil o artigo 317, que é um artigo que, na verdade, foi construído para tratar do problema da inflação, né, da atualização monetária dos débitos. Mas com uma linguagem ali um pouco mais aberta, a doutrina brasileira encontrou essa solução engenhosa para atrair também a possibilidade da revisão judicial dos contratos, que muitas vezes é o que mais interessa ao contratante, né? Se a gente imaginar, por exemplo, um transportador que tem um certo cliente, cobra um certo custo para levar uma mercadoria até um certo local, se uma estrada é fechada, ele tem que dar uma volta maior, o custo dele aumenta, ele não quer perder aquele cliente, não quer resolver o contrato, ele quer manter aquela relação contratual reajustada. E aqui, José Ricardo, não posso deixar de fazer referência ao seu pai, professor Ricardo Lira, com o artigo Revisão Judicial dos Contratos, que foi um dos pioneiros na proposta do artigo 317 como possibilidade de revisão tecnicamente muito bem fundamentada, como tudo que ele escreve. Então, essa possibilidade foi atraída, na verdade, de uma norma que foi desenhada para outra coisa, mas tem sido interpretada nesse sentido. Então, a gente tem a possibilidade de resolução ou de revisão,
mas a gente sempre vai precisar identificar uma excessiva onerosidade para um dos contratantes e uma circunstância extraordinária ou imprevisível. Há toda uma discussão sobre esse aspecto da excessiva onerosidade, se é necessário demonstrar também a extrema vantagem de que fala o artigo, que é algo muito controvertido hoje, até enunciado das jornadas de direito civil, dizendo que deve-se esquecer o termo extrema vantagem, né? Como se essa fosse uma solução, vamos só apagar, fingir que ele não existe, né? Mas a construção doutrinária que tem prevalecido é de que a excessiva onerosidade de um dos contratantes já importa a extrema vantagem do outro, porque se ele fosse ao mercado buscar aquela contratação naquele momento, ele teria uma extrema vantagem. Então é quase um requisito automático, né? Foi a solução que a doutrina majoritária encontrou para tratar desse tema que continua sendo polêmico, mas enfim, há essa discussão que não nos interessa tanto. A discussão que nos interessa mais, e que aí sim se relaciona à crise econômica, ao impacto que isso tem nos contratos, também nos contratos imobiliários, é a questão do fato extraordinário e imprevisível, né? Tem se tornado muito frequente na nossa jurisprudência a busca desse fato extraordinário e imprevisível. Diante de um pleito de revisão judicial dos contratos, a primeira coisa que é preciso fazer é verificar se há um acontecimento extraordinário e imprevisível que justifique aquela alteração. E eu conversava um pouco antes com o Dr. Marcelo, e o que esse requisito faz é que, no fundo, a gente tem um certo desconforto com o tema da revisão judicial dos contratos no Brasil. Por que isso? Porque a imprevisibilidade, ela é, de modo geral, uma noção que pode variar conforme diferentes abordagens daquele tema. Por exemplo, eu estou trazendo aqui, está no slide, 2 decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a desvalorização do real em 1999 frente ao dólar norte-americano. Na primeira decisão, o STJ entendeu que a desvalorização, entre aspas, a desvalorização súbita da moeda brasileira, ocorrida em janeiro de 1999, configura onerosidade excessiva a afetar a capacidade do consumidor de cumprir suas obrigações contratuais, mas, diante da previsibilidade de modificação da política cambial, a significativa valorização do dólar norte-americano deve ser suportada por ambos os contratantes de forma equitativa. Então, entendeu que era previsível aquela modificação. E a outra decisão, de outra turma, diz: a desvalorização do real em relação ao dólar norte-americano em janeiro de 1999 representa fato imprevisível, que resultou em excessiva onerosidade contratual para o mutuário. Ou seja, o próprio Superior Tribunal de Justiça, há uma distância temporal entre essas 2 decisões, isso é relevante, mas o próprio STJ, uma hora dizendo que aquela crise cambial é previsível e outra hora dizendo que é imprevisível. E isso é natural, porque com o tempo, coisas que pareciam imprevisíveis, que tinham subitamente acontecido, passam a ser previsíveis, porque a gente começa a enxergar que certas causas ali já existiam. Outra coisa que modifica muito isso é o grau de detalhamento que a gente dá ao acontecimento, né? Um bom advogado, ao pleitear a revisão judicial do contrato, ele vai destacar aspectos que tornam aquele acontecimento imprevisível. É a maior crise da história, etc, etc. O mercado de minério de ferro nunca foi tão afetado. Quer dizer, dependendo do grau de detalhamento que eu dou na descrição daquele acontecimento, o fato pode se tornar mais imprevisível, mais ou menos previsível, né? Então, isso varia um pouco, não só de pessoa para pessoa, percepção do que é previsível, mas varia também de acordo com o detalhamento, a descrição que eu faço do fato. É muito difícil a gente separar em abstrato fatos previsíveis e imprevisíveis. Depende um pouco da abordagem que está sendo dada àquele fato. Então, isso gera uma insegurança, uma imprevisibilidade, aqui sim, do resultado das demandas judiciais de revisão judicial do contrato. Faz com que um advogado dificilmente possa dizer para o seu cliente que ele vai conseguir ou não vai conseguir a revisão judicial do contrato, porque tudo, no fundo, depende um pouco de se o magistrado vai entender que aquele fato é imprevisível ou não. Uma segunda questão, e aí, desembargador Agostinho, isso cai como uma luva aqui no tema da primeira parte da manhã, é uma certa inconsistência do nosso sistema jurídico em relação a esse tema. Porque
Porque, embora o Código Civil exija a imprevisibilidade como requisito para obter a revisão judicial do contrato, a gente tem outros campos onde essa revisão pode ser obtida sem essa imprevisibilidade. Todo mundo lembra sempre do Código de Defesa do Consumidor, claro, mas ali a gente tem a vulnerabilidade presumida do consumidor, então podemos dizer, esse exemplo não vale, porque ali há um dado diferente. Mas se a gente for para a lei do inquilinato, por exemplo, o doutor José Ricardo citou aqui a revisional no shopping center, a lei do inquilinato tem um sistema para lidar com o desequilíbrio contratual que prescinde completamente da discussão sobre imprevisibilidade. O artigo 19 diz, não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço do mercado. Pronto, eu tenho um limite temporal, 3 anos, e eu só preciso demonstrar que aquilo está fora do valor de mercado. Né? Vale tanto para o locatário quanto para o locador. Então, por que, afinal de contas, dentro do direito civil brasileiro, se eu tenho um contrato de locação, eu tenho um sistema que independe da imprevisibilidade, em outros contratos eu preciso demonstrar uma circunstância extraordinária e imprevisível? Em vários países europeus hoje tem se discutido se não há um erro de foco do legislador quando incorpora a ideia de imprevisibilidade, porque ele abre uma discussão enorme na jurisprudência, uma discussão que é insegura, porque a noção de previsibilidade varia, e, no fim das contas, pouco se olha para o contrato mesmo, pouco se olha para aquela relação contratual para ver se há um excessivo desequilíbrio. Muitas vezes as decisões nem chegam nisso, porque se eu excluo o caráter imprevisível do acontecimento, eu nem preciso observar aquele contrato e ver se há uma desproporção enorme. Né? Então, em muitos países tem se proposto uma inversão, essa lei de licitações, que é outro exemplo onde a imprevisibilidade do fato não é exigida. Né? A lei 8666, ela diz que o fato pode ser até previsível, mas as consequências devem ser incalculáveis. Né? Mas, enfim, voltando ao que tem se discutido em muitos países europeus, será que não é mais interessante a gente ter um sistema de revisão judicial do contrato baseado na excessiva onerosidade, simplesmente afastando a discussão da imprevisibilidade e olhando outras circunstâncias, por exemplo, se as partes se atribuíram ou não aquele risco expressamente ou de modo inequívoco na matriz de risco do contrato, né? Outras coisas que a gente olharia e o simples desequilíbrio contratual, desde que excessivo, não é qualquer desequilíbrio contratual, ele já seria um gatilho para obter a revisão judicial do contrato, né? Excluindo, claro, hipóteses onde esse desequilíbrio deriva da própria conduta do contratante ou onde esse risco foi assumido. Essa é uma discussão muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ela afasta a discussão da imprevisibilidade, ela, digamos assim, ela enfatiza um ponto que já é um problema no nosso sistema a resolver, mas que a gente muitas vezes não observa, que é a questão do critério para se dizer que um contrato se tornou excessivamente oneroso ou não. Ou seja, qual é esse critério? Né? A legislação brasileira não traz um parâmetro, já trouxe, né, no passado, as ordenações filipinas, seguindo a tradição do direito romano da lésio enormes, falava em um valor que fosse o dobro do valor de mercado. Né? O direito medieval francês tinha um critério curiosíssimo, que era de 5/12 a mais do que o preço justo. Né? A lei de usura, que previa os crimes contra a economia popular, né? A lei dos crimes contra a economia popular, que previa o crime de usura real, falava em dobro do valor também. Né? Isso já houve, na nossa experiência normativa, parâmetros fixos para avaliar esse desequilíbrio, mas hoje não há. Hoje o legislador fala em onerosidade excessiva. Então, como dimensionar essa onerosidade excessiva? Como verificar que realmente o contrato está excessivamente oneroso? Que tipo de prova pode ser produzida? A gente tem que olhar aquele setor econômico específico, aquele mercado. Né? Essas são discussões interessantes, porque, embora não resolvidas ainda, isso tudo é muito novo, elas tentam trazer parâmetros justamente para dar segurança e previsibilidade a essas demandas, e que a gente pudesse realmente olhar e saber se o sujeito tem ou não tem direito à revisão judicial do contrato. Dar um exemplo, né? O mercado de petróleo, muitas vezes você tem
o principal cliente do mercado de petróleo brasileiro, que é a Petrobras, com fornecedores pequenos, né, relativamente pequenos, perto da Petrobras, negociando com a Petrobras, tentando obter reequilíbrio de contratos. Não querem a resolução de jeito nenhum, claro que não, porque é o maior cliente que eles têm, mas não sabem se vão conseguir uma revisão judicial do contrato. Então isso torna toda a renegociação problemática, porque eles já não sabem se tem esse direito ou não se forem ao judiciário. Então cria um fator de insegurança que acaba prejudicando demais e funcionando às avessas, porque aí muitas vezes você deixa de pleitear o reequilíbrio, porque você não tem segurança se vai obtê-lo ou não vai obtê-lo. E isso nos leva ao segundo problema, que é o problema do dever de renegociar. Eu trouxe aqui só antes algumas decisões do Tribunal de Justiça do Rio, aplicando a revisão judicial aos contratos imobiliários em geral e também em shopping center. Então, reforçando, não vou perder muito tempo, não vou falar disso, na verdade, porque o Dr. José Ricardo já explicou, e achei que está excelente a explicação, de que o espaço da liberdade de contratar no shopping center não afasta a incidência desses princípios, né? De novo, há hoje um clima de temor com a lei da liberdade econômica, que alterou o Código Civil para dizer assim, a revisão judicial dos contratos é excepcional, que é uma alteração inusitada, porque não alterou os requisitos para a revisão, né, que estão listados no artigo 478. Então a revisão judicial dos contratos continua cabendo exatamente nas mesmas hipóteses que cabia, mas o legislador vem agora dizer a revisão judicial é excepcional. É uma alteração mais ideológica do que uma alteração de fundo. Se a gente quer restringir a revisão, que pode ser uma opção do legislador, então vamos alterar os requisitos, acrescentar requisitos, tornar os requisitos mais rigorosos, mas dizer que é excepcional sem alterar os requisitos é uma alteração mais de temor, talvez, do que propriamente de técnica, não é uma alteração técnica. Mas essas decisões corroboram o que o Dr. José Ricardo já explicou, que, no fundo, a aplicação desses princípios aos contratos não deturpa a liberdade de contratar. Ao contrário, muitas vezes ela fortalece essa liberdade. Se a gente pensar na boa-fé objetiva, por exemplo, muitas vezes a gente deixa de ter aquela situação em que o mais malandro se dá bem, né? A boa-fé, na verdade, acaba reforçando, dando uma legitimidade à liberdade de contratar e equilibrando, tornando as relações contratuais mais transparentes e mais leais entre os contratantes e evitando aquelas surpresas que, às vezes, um contratante mais malicioso preparava para o outro. Então, isso reforça a liberdade de contratar, não deturpa a liberdade de contratar. Mas, enfim, esse ponto já foi suficientemente abordado de manhã, de maneira que eu passo ao dever de renegociar, que é o segundo ponto da minha exposição. Também aqui eu vou ser muito breve, desembargador Agostinho, porque é um tema também candente, um tema que engatinha no Brasil. Algumas normas internacionais de soft law, em geral, já prevêem o dever de renegociar, os princípios do UNIDROIT, por exemplo, e alguns códigos muito recentes têm dado passos importantes nesse sentido, o Código Civil da República Tcheca, outros códigos civis mais novos. No Brasil não há norma sobre um dever de renegociar. O que seria um dever de renegociar? A ideia de que, antes de a juízo pleitear a revisão judicial dos contratos, os contratantes em desequilíbrio teriam o dever, de informar o outro, né, quem sofre a excessiva onerosidade teria o dever de informar o outro que o contrato está desequilibrado, e o outro teria o dever de se sentar à mesa para tentar negociar uma saída. Não é, obviamente, uma obrigação de resultar, ninguém tem o dever de renegociar extracontratualmente o contrato, mas é um dever de tentar renegociar o contrato, né? O nome, como tem sido chamado dever de renegociar, às vezes induz a erro. As pessoas falam, agora eu tenho o dever de revisar extrajudicialmente o contrato. Não, não é isso. Você tem o dever de, se você sofre a excessiva onerosidade, de informar o outro, e se você é quem está se beneficiando com aquele reequilíbrio, examinar a situação de boa-fé para ver se há alguma saída, né? Por que esse dever de renegociar tem começado a surgir a discussão sobre isso no Brasil? Porque no Brasil é muito comum que dois tipos de comportamentos que são, para usar um termo não muito forte, oportunistas, né? O primeiro é
o devedor que só invoca o desequilíbrio contratual quando é cobrado, né? Quando ele é cobrado, não pagou, inadimpliu, vai ser cobrado. Quando ele está sendo cobrado, ele diz, olha, eu não devo, isso é caso fortuito ou força maior, e ainda que não fosse caso fortuito ou força maior, houve um acontecimento extraordinário e imprevisível que desequilibrou o meu contrato e ficou desequilibrado aqui durante o último ano, por exemplo. Né? Então é uma invocação assim, surpresa do desequilíbrio contratual. Né? Várias normas internacionais, como eu disse, criam um dever de que o contratante que sofre o desequilíbrio no contrato, ele informe prontamente ao outro contratante sobre aquele desequilíbrio. Ele não possa guardar essa informação para usá-la só em defesa quando houver uma ação de cobrança, porque muitas vezes aí é um desequilíbrio fabricado, ou mesmo que não seja, o sujeito aguardou para dizer, não tenho ônus de entrar no judiciário, ele que entra me cobrando e aí eu vou invocar o desequilíbrio. Então, para evitar esse tipo de comportamento, o dever de informar prontamente. O Código Civil alemão, por exemplo, prevê a regra de informação imediata ao contratante, e há uma discussão na doutrina alemã se isso faz com que o direito ao reequilíbrio contratual fique precluso, se você não informou. Ou seja, você teria até a perda do direito à revisão pelo fato de não ter informado. E, de outro lado, aquele que é informado tem o dever de se sentar à mesa e tentar alguma solução. Né? Não há norma impondo esse comportamento no Brasil e muitas vezes o que acontece dessa outra parte do desequilíbrio é que o contratante, diante de um aviso de que o contrato dele está desequilibrado, ele simplesmente aguarda, ele não faz nada, ele silencia, espera, aí apostando que o outro não vai assumir o ônus de ingressar em juízo para pleitear a revisão. Então essa também é uma postura que não é a ideal. Então, quando se fala em dever de renegociar, na verdade o que se está dizendo é isso, é que quem sofre o desequilíbrio passa a ter o dever de informar prontamente e quem se beneficia do desequilíbrio passa a ter o dever de se sentar à mesa para ouvir o pleito do outro lado e analisar o pleito do outro lado de boa fé, podendo ou não aceitar esse pleito, podendo ou não concordar que há desequilíbrio. Naturalmente isso isso depende das circunstâncias de cada caso. Mas o não responder a esse aviso, ficar inerte, ficar silente, implicaria uma violação a esse dever de renegociar, que poderia, em última análise, resultar em um direito à indenização por conta do descumprimento desse dever. É assim que ele é tratado em algumas experiências e é assim que ele vem sendo discutido no Brasil. Ele tem uma vantagem enorme na realidade prática brasileira, que diante desse cenário que eu tentei mostrar, de uma certa insegurança com relação aos resultados das ações revisionais, das revisões judiciais dos contratos, oferecer um caminho, ou, na verdade, estimular um caminho para que as próprias partes cheguem a um acordo em relação ao modo como elas vão desenvolver. Afasta vários temores que existem sobre a revisão judicial. O juiz vai entrar no meu contrato, vai mudar o meu contrato todo. Claro que é sempre melhor que as próprias partes façam isso. De novo, isso não acontece na nossa experiência jurisprudencial, mas para evitar esse temor, que as próprias partes encontrem essa saída, é sempre muito bom, além, naturalmente, de desafogar o judiciário. O que é interessante a gente ver é que essa discussão sobre o dever de renegociar começa ali nos anos 70 nos países europeus e como acontece muitas vezes, a prática, a própria liberdade, a livre iniciativa, ela acaba implementando um caminho. Então hoje é muito comum a gente ver contratos que têm cláusula expressa dizendo que antes de qualquer coisa, em caso de desequilíbrio, as partes vão sentar e negociar de boa fé uma solução possível. Se vão conseguir ou se não vão conseguir, é outra coisa. Mas há muitos contratos que prevêem isso. É muito comum, por exemplo, você ter arbitragens que tem uma cláusula no contrato que prevê isso antes, então houve ou não houve essa negociação que era prevista no contrato. Quer dizer, essas discussões são muito interessantes hoje, porque a própria liberdade de contratar veio incorporar essa ideia de que antes de sair judicializando a minha relação contratual, antes de pleitear a resolução ou a revisão judicial do contrato, eu tente uma saída ali
centrada sobre a própria autonomia dos contratantes. Claro que nem sempre essas relações são equilibradas, digamos assim, em termos de força de negociação. Então, claro que deve haver sempre a possibilidade de pleitear em juízo a revisão à resolução, se houver realmente uma excessiva onerosidade, respeitados os requisitos do nosso Código. Mas é um caminho interessante para estimular essa solução. Eu acho, defendo isso, que é possível a gente construir esse dever de renegociar no Brasil com base no princípio da boa-fé objetiva. Eu acho que a própria boa-fé objetiva, que tecnicamente impõe um comportamento leal e transparente entre os contratantes, ela se aplicaria nessa fase patológica do desequilíbrio para impor aos contratantes que, de modo leal e transparente, avisassem do desequilíbrio e, em contrapartida, tentassem uma solução. Mas, de novo, é um tema que está muito inicial ainda no Brasil. A ideia era basicamente dar uma notícia para vocês sobre isso. É isso que eu teria a dizer. Agradeço a todos pela atenção.